Apesar do assunto investimentos estar cada vez mais em alta, muitas pessoas ainda têm alguns medos e receios na hora de investir o seu dinheiro. Por isso, eu abri uma caixinha lá no meu Instagram pedindo para que as pessoas dissessem os medos, os seus receios e alguns fatores ali que acabam gerando desânimo nela na hora dela investir. E o intuito desse vídeo vai ser a gente contornar essa situação para a gente não ter mais desculpa e nem ter medo na hora da gente investir o nosso dinheiro. E na caixinha, 3 medos, 3 fatores que desanimam as pessoas na hora de investir foram os vencedores. E a gente vai falar desses 3 agora nesse vídeo. O primeiro fator que mais gera desânimo e medo nas pessoas é o famoso imposto de renda. Esse é o medo clássico da maioria dos investidores, mas o que eu posso te adiantar é que é possível a gente minimizar os efeitos do imposto de renda e a gente ter uma relação mais amigável com ele. A primeira coisa que a gente precisa saber é a diferença entre pagar imposto de renda e declarar imposto de renda. São duas coisas diferentes. Quando que a gente paga imposto de renda? Em investimentos de renda fixa, como Tesouro Direto, CDB, tirando as LCIs e LCAs, porque as LCIs e LCAs são isentas de imposto de renda. Então, os investimentos de renda fixa que possuem imposto de renda, a gente não precisa se preocupar. Quando a gente resgata o nosso investimento ou quando esse investimento chega no seu vencimento, o que acontece? O valor que a gente tinha investido mais o nosso rendimento cai na nossa conta e já está descontado o imposto de renda. A gente não precisa se preocupar em pagar, porque isso já foi feito automaticamente. Agora, outros investimentos, principalmente de renda variável, como ações, fundos imobiliários, ETFs, BDRs, quando a gente vende ações, fundos imobiliários ou qualquer outro tipo de investimento de renda variável, a gente não tem esse desconto automático. O que a gente precisa fazer? A gente precisa ver o lucro que a gente teve, gerar o famoso DARF e pagar. E nesse momento que começa a gerar confusão nas pessoas. Porque o que acontece? Normalmente, quando a gente começa a investir, a gente não quer saber de imposto. Eu sei porque eu era assim, a gente não quer saber, a gente só compra, a gente só vende. E a pessoa ela começa a se embolar, principalmente quando ela compra, vende, compra, vende, compra, vende, compra, vende. E aí depois, quando chega no período da declaração, que ela lembra da existência do imposto, ela fala, caraca, declarar, e agora? Eu preciso declarar? Eu tenho alguma coisa para pagar? Eu não sei, estou perdido, não faço a mínima ideia. E aí que ela começa a pesquisar de fato as regras, começa a ter que ficar voltando no tempo para ver tudo o que ela fez e gera uma confusão, e por isso muitas pessoas acabam se desanimando. Então, a gente precisa entender essa diferença. Pagar imposto, a gente paga durante o ano. Declarar imposto, a gente só declara uma vez, que é inclusive o período que a gente está passando aqui agora, que está sendo do dia 15 de março ao dia 31 de maio, onde a gente vai ter esse período para declarar os nossos investimentos, o nosso imposto de renda. Só que quando a gente declara o nosso imposto, a gente só está prestando contas para a Receita. Olha, meus bens são esses, eu tenho esses investimentos, ano passado eu tive esses lucros, eu tive esses prejuízos. A gente só presta conta. A gente não paga imposto referente aos nossos investimentos na declaração. Se ano passado a gente teve vendas com lucro, a gente já teria que ter pago ano passado. E como que a gente faz esse controle? É simples. A gente precisa simplesmente esperar o nosso mês acabar. Qual o mês que a gente está aqui? Abril. A gente espera o nosso mês de abril acabar e a gente vê todas as vendas que a gente fez. Lembrando, se você não fez venda, você não tem imposto para pagar. A gente só paga imposto em cima do que a gente vende. E se a gente vende, obviamente, com lucro. Se a gente vende no prejuízo, a gente não tem como pagar imposto em cima de prejuízo. Então, a gente espera o nosso mês acabar. Por exemplo, acabou o mês de abril. Vou ver todo o somatório das vendas que eu fiz em ações. Terminei o mês com lucro após as vendas que eu fiz em ações. Eu vou ver o somatório das minhas vendas. Bom, eu vendi mais do que 20 mil reais em ações e terminei o mês com lucro. Então, eu vou ver o imposto que eu tenho para pagar, gerar o DARF e pagar. Terminei o mês com lucro em ações, mas vendi menos do que 20 mil reais. Estou tranquilo, não preciso pagar imposto em cima do lucro que eu tive, porque as ações possuem a famosa faixa de isenção em cima desses 20 mil. Agora, fundos imobiliários, BDRs, ETFs não têm faixa de isenção. Então, a gente espera o nosso mês acabar. Deixa eu ver as minhas operações em fundos imobiliários. Terminei com lucro o mês, vou ter que ver o imposto que eu tenho para pagar, gerar o DARF e fazer esse pagamento. Assim também serve para ETFs e BDRs. A gente precisa calcular o nosso lucro e prejuízo do mês e ver se a gente tem alguma coisa para pagar sem faixa de isenção.
Só que você não precisa se preocupar, porque tem um vídeo bem completo, principalmente sobre fundos imobiliários, que eu vou deixar aqui em cima, que fala tudo sobre como calcular o imposto, como gerar DARF, planilha para controle dos nossos impostos. Eu vou deixar o link aqui em cima e depois que você terminar esse vídeo, você dá uma passadinha lá. A gente acabou de ver, pagar imposto, a gente paga durante o ano. A gente espera o nosso mês acabar e se a gente vendeu, a gente vê lá qual foi o nosso resultado. Se a gente não vendeu, vida que segue. Agora, a declaração. Como é que fica? A dúvida que fica, será que eu vou ter que declarar ou não? Apesar de ter vários requisitos, quando a gente entra no site da Receita, a gente tem como encontrar se a gente precisa declarar ou não o nosso imposto de uma maneira muito mais rápida e fácil e sem gerar confusão na nossa cabeça. E como que a gente faz isso? A gente acessa esse site aqui chamado Oráculo do IR. Se você jogar no Google e pesquisar Oráculo do IR, você vai encontrar esse site. A gente vai responder as perguntas que tem aqui e ele já vai dizer para a gente se a gente precisa declarar ou não. Se a gente clicar em começar, ele já começa a fazer perguntas para a gente. 2023, você realizou alguma operação na bolsa? Você vai dizer sim ou não. Caso você tenha feito, sim. Você vendeu mais do que 40 mil reais na bolsa? Não. Vendeu qualquer quantidade de BDR, ETF, fundo imobiliário ou mercado futuro e obteve lucro? Você vai dizer sim ou não. Se você falar que não, você vai continuar respondendo todas essas perguntas aqui. Se em algum momento você se deparar com algum requisito e você for obrigado a declarar, ele vai te avisar que você está obrigado a declarar o imposto. Caso não, caso você for respondendo e você não preencha nenhum requisito, ele vai te avisar no final das contas que você não precisa se preocupar e não precisa declarar o seu imposto. A questão do imposto de renda é só a gente saber as regras. Depois que a gente sabe as regras, a gente simplesmente coloca em prática e a gente vai acompanhando os nossos investimentos. O problema é, como eu falei, a gente não saber das regras, a gente fazer várias movimentações e aí quando a gente descobre, a gente fica confuso tentando colocar tudo em ordem e parece uma missão impossível. Então, o que eu faço com os meus investimentos desde que eu comecei a investir de fato? Como vocês sabem, eu já falei aqui no canal, eu tentei fazer day trade e deu errado. Mas imagina na época você fazer day trade, que é comprar e vender ações no mesmo dia, e eu comprava e vendia ações várias vezes no mesmo dia. Imagina você fazer isso durante o ano inteiro. Imagina para declarar no outro ano, você ter várias movimentações de compra e venda, lucro, prejuízo, todos os dias, todos os meses. Enfim, era uma dor de cabeça só para conseguir declarar. Só que eu comecei a fazer o seguinte: o básico que todo mundo faz, que era simplesmente anotar todas as minhas operações. Quando eu parei com day trade, ficou para trás, mas o meu hábito de anotar as minhas compras e vendas continuou. Então, o que eu faço? Eu perco o quê? 5 minutos para comprar meus ativos na bolsa? Compro ação, compro fundo imobiliário ali, uma vez por mês, pelo menos eu compro mais ou menos uma vez por mês. Eu perdi o quê? 5 minutos da minha vida? O que eu faço? Eu pego a minha planilha, mas se você não tem uma planilha, se você não quer ter planilha, você pega um papel, pega um caderninho e coloca para isso, e você vai simplesmente anotar a data. Ah, hoje é dia 18 de abril, comprei 10 ações de Petrobras no preço tal. Acabou. Se você anotar todas as suas compras e vendas com data, nome do ativo, quantidade e preço que você pagou, você pode ter certeza que isso vai te adiantar e muito se você precisar conferir alguns dados lá para frente, se você precisar saber se você vendeu com lucro ou prejuízo. Então, assim, a gente perde 2 minutos na nossa vida que vai poupar para a gente horas e às vezes até dias de dor de cabeça depois, tentando resolver toda a miscelânea que a gente fez. É óbvio, hoje existem diversos aplicativos que facilitam esse processo, mas muitas vezes são serviços pagos. Se a gente não tem condição de fazer esse serviço pago, a gente precisa ter um controle que leva alguns minutos. O segundo receio mais apontado na nossa caixinha é o medo do nosso governo, medo do que o governo pode fazer, a instabilidade política. Isso acaba gerando um certo desânimo em muitos investidores na hora de investir de fato dinheiro aqui no Brasil. Apesar de eu ter apenas 24 anos e, obviamente, não ter vivenciado muitos mandatos no nosso país, a história está aí para ser estudada. A gente não está aqui para falar de governo, qual presidente é melhor, qual presidente é pior, a gente não está aqui para falar nada disso, mas uma coisa é fato e todo mundo acaba percebendo isso. O nosso país sempre foi marcado por instabilidades políticas, em alguns governos muito mais, em outros governos menos, mas a característica do nosso país é basicamente viver essa instabilidade política em quase todos os momentos. Então, se uma pessoa ela tem receio de investir aqui na nossa bolsa, ou investir no Tesouro Direto, enfim, com medo de instabilidades e algum problema com o nosso governo, ela vai ter que ter ciência que essa instabilidade pode se perdurar durante muito tempo e ela deixar de investir durante muito tempo na bolsa ou em qualquer outro lugar, muitas vezes deixar de aproveitar
bons resultados e ela também tem a opção de investir no exterior. Por isso que investimentos no exterior estão ficando cada vez mais em alta, porque quando a gente investe, por exemplo, focando na economia de um outro país, é muito mais fácil da gente diminuir o risco Brasil, o medo que a gente tem das incertezas do nosso país sobre o nosso dinheiro, sobre o nosso investimento. E eu sei que para muitas pessoas, principalmente que estão começando ali no mercado, acaba sendo um pouco confuso, porque se investir aqui, nas ações daqui, aprender tudo sobre aqui já é difícil, imagina começar a investir no exterior. Pode ser um passo, às vezes, até maior do que a própria perna. Mas o que a gente precisa enxergar é que investir no exterior hoje se tornou muito mais acessível e muito mais fácil. Hoje existem diversas corretoras onde a gente pode simplesmente abrir uma conta e já começar a investir lá fora. Então, eu estou preparando um vídeo bem completo sobre as melhores corretoras para a gente investir lá fora, sem patrocínio, tá? Para a gente realmente ali ver todas as vantagens e desvantagens para você conseguir chegar na sua conclusão, se para você é válido ou não escolher alguma dessas corretoras para você investir lá fora. É claro, se a pessoa vai investir, se ela não vai investir no exterior, a porcentagem que ela vai investir, isso é decisão de cada um. Mas, para quem tem medo das instabilidades aqui do nosso país, uma bela opção é sim começar a investir no exterior. E lá fora, a gente tem os famosos ETFs, que é um tipo de investimento muito mais fácil e tranquilo, que dá muito menos dor de cabeça e é muito mais fácil da gente se organizar para conseguir investir. Então, se você tem interesse de investir no exterior, você pode ficar atento aqui no canal que vai sair vídeo para a gente escolher a melhor corretora e um vídeo bem completo falando sobre os ETFs. E eu sempre bato nessa tecla, tá? Se você ainda tá ali começando nos investimentos, quer focar ainda aqui no Brasil para depois dar esse passo de investir no exterior, não tem problema, vai no seu tempo. A gente só tá aqui mostrando formas de contornar ali aqueles desânimos e aqueles medos que a gente tem na hora de investir. E se caso a gente tem medo da instabilidade aqui no Brasil, a gente pode diminuir esse medo investindo um pouco lá no exterior. Quando a gente fala de investir no exterior, um outro medo bate, que é o que a gente acabou de falar, imposto de renda. Se já é complicado declarar investindo aqui no Brasil, imagina declarar investimento lá de fora. Bom, eu vou passar a minha experiência com 2 anos declarando investimentos lá no exterior. Eu invisto pela Avenue, isso aqui não é propaganda, não é patrocínio, tá? Inclusive a Avenue nem é a melhor corretora em relação a taxas, mas falando em relação a imposto, eu não tenho o que reclamar da Avenue, porque ela oferece um relatório muito completo, com todos os dados que a gente tem que preencher, com todo o passo a passo, então é impossível você ter dúvida na hora de declarar o imposto utilizando o relatório da Avenue. Então esse é um dos principais fatores assim que mais me pegam, no caso, assim, a corretora é óbvio, se eu tiver necessidade depois de ir para outra corretora, eu não teria problema, mas até então, em relação a declarar imposto de renda, eu não tive problema algum. E o terceiro medo na hora de investir mais recebido lá na caixinha é o medo de escolher ações erradas, fundos imobiliários errados e acabar perdendo dinheiro. Como que a gente diminui o medo que a gente tem de escolher alguma ação errada? Todo mundo tem esse medo, tá? Todo mundo tem. Ai, será que essa ação vale a pena? Se eu comprar e ela começar a cair, o que eu faço? Como que a gente diminui esse medo quando a gente está começando? Basicamente com 2 atitudes. A primeira atitude é adquirindo conhecimento. Quanto mais conhecimento a gente tem, mais consciente a gente fica para tomar as nossas atitudes e menos medo a gente tem na hora da gente começar a investir. Conhecimento é fundamental. A gente tem medo quando a gente não sabe o que a gente está fazendo. E uma outra atitude que pode parecer bem simples e bem óbvia, mas é simplesmente a gente optar pelas ações mais sólidas da nossa bolsa, de empresas sólidas e fundos imobiliários bem grandes, sólidos, já consolidados na nossa bolsa. Se a gente quer perder o medo, a gente tem que começar pelos maiores, não tem para onde fugir. Imagina uma pessoa que morre de medo de perder dinheiro investindo em ações ou algum tipo de investimento e ela começa logo investindo em Petrobras, em Vale, que são ações bem voláteis, ou seja, ações que oscilam o preço com uma certa facilidade. Ela vai ver ali o valor que ela investiu oscilando para cima, oscilando para baixo, e se ela tem medo de perder dinheiro, ela vai ficar desesperada. E é por isso que a gente vê muitos especialistas e muitos influenciadores falando de começar pelas ações de segmentos mais sólidos, né? Investir em empresas de bancos, empresas de energia, empresas de saneamento, porque normalmente empresas desses setores são empresas menos voláteis, então a gente não tem uma grande oscilação e a gente fica mais tranquilo na hora de começar a investir, porque a gente não vai tomar tanto susto assim. A mesma coisa serve para os fundos imobiliários. Muitas pessoas já começam se aventurando em HCTR11, DEVA11,
2011, agora nem tanto, né, porque eles começaram a ter nitidamente problemas, então muitas pessoas já abandonaram esses fundos imobiliários, mas há um tempo atrás muitas pessoas começaram em HCTR, DEVA 11, Vino 11, enfim. E aí depois, quando os problemas foram começando a aparecer, as pessoas foram se ligando. Se as pessoas que têm medo de perder dinheiro começassem nos fundos imobiliários mais sólidos, que dificilmente vão gerar dor de cabeça, ela não teria passado por alguns tipos de problema, porque muitos investidores vieram a perder dinheiro quando investiram nesses fundos imobiliários que a gente acabou de citar. Então, se a gente quer evitar dor de cabeça, principalmente quando a gente tem medo de perder dinheiro, é evitar esses investimentos mais arriscados. Significa que eu estou falando aqui para ninguém investir numa ação mais volátil, numa empresa mais volátil ou num fundo imobiliário mais arriscado? Não, a gente está falando aqui simplesmente para quem está começando e tem esse medo de perder dinheiro, o ideal seria evitar esses tipos de investimentos para evitar dor de cabeça e ela acabar ficando com medo, e aí esse medo evita que ela continue investindo. E já que a gente falou de ações de empresas que são mais voláteis, aquelas que oscilam com facilidade para cima e para baixo, como que a gente consegue, então, saber se uma ação ela é muito volátil ou pouco volátil? Se a gente entrar aqui nesse estudo feito, pegando as ações de diversos setores, durante o ano de 2018 até o ano de 2021, a gente consegue ter uma ideia em relação à volatilidade desses ativos. Como a gente pode ver, quais são os setores mais voláteis da nossa bolsa? O setor de tecnologia, de materiais básicos, petróleo e gás, bens industriais e consumo cíclico. O setor de materiais básicos englobam as empresas que mexem com matéria-prima. Então, empresas de siderurgia e mineração, empresas do setor químico, de papel e celulose, então Klabin, Irani, Suzano, Vale, CSN Mineração, Unipar, Braskem, todos esses tipos de empresas são do setor de materiais básicos. Empresas de petróleo e gás, obviamente, Petrobras, PetroRio, 3R Petroleum. Empresas de consumo cíclico são empresas, né, de construção civil, de varejo, ou seja, dependendo do momento que a gente esteja passando na nossa economia, isso pode impactar os resultados dessas empresas. Então, empresas desses setores costumam ter uma volatilidade maior. Agora, quais setores possuem uma volatilidade menor? O setor de consumo não cíclico, de saúde, financeiro e de utilidade pública. Empresas do setor de utilidade pública é basicamente aquelas empresas que prestam serviços essenciais para todo mundo. Empresas de energia, empresas de saneamento. Esses tipos de empresa prestam serviços essenciais para a gente. Empresas de consumo não cíclico. Como a gente falou, se o consumo cíclico ele é impactado pelos momentos que a gente está vivendo na nossa economia, empresas do setor de consumo não cíclico, elas não são tão impactadas conforme as oscilações dos nossos momentos econômicos. Então, um exemplo de empresas que estão listadas nesse setor são empresas de alimentos e bebidas, como Camil, M. Dias Branco, Ambev, todas elas pertencem ao setor de consumo não cíclico. Setor financeiro, como a gente já sabe, bancos, seguradoras. Então, a gente consegue ter uma noção aqui de quais setores são mais voláteis e quais setores são menos voláteis. E a gente pode perceber também que os maiores retornos estão nos setores mais voláteis. Por quê? Porque o risco e retorno deles é maior. E é claro, como a gente percebe, não existe aquele investimento perfeito. Um investimento menos volátil, com menos risco, com maior retorno. Não existe. Se a gente quer mais rentabilidade, a gente vai ter que ir para algo que é mais volátil, às vezes com um pouco mais de risco. A gente tem que dosar de acordo com a nossa vontade, de acordo com o nosso perfil. Mas a gente consegue ter uma ideia de que é possível investir em ações de setores menos voláteis, já que a gente tem esse medo e receio ali de investir errado e de acabar perdendo dinheiro. E se você se interessou por algum desses setores e quer saber quais ações que pertencem a cada um desses setores, é só a gente entrar aqui no site Status Invest. Eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? E você vai conseguir filtrar pelo setor que você quer ver. Então, vamos supor que você se interessou pelo setor financeiro. Você vai fazer um filtro, ele já vai mostrar para você as principais ações do setor financeiro. Ah, é o do setor financeiro, mas eu quero saber mais sobre seguradoras. Então, você filtra aqui pelo subsetor previdências e seguros. E ele já vai listar para você todas as ações. Então, se você quiser fazer um filtro aqui, de acordo com o setor que você mais gostou, eu vou deixar o link aqui na descrição, que eu tenho certeza que isso vai te auxiliar bastante.
Como eu falei, esses medos, eles estão aí para todos os investidores, principalmente aqueles que estão começando. É completamente normal a gente ter medo e receio na hora de investir, mas a gente precisa ir atrás de conhecimento para tentar contornar esses receios que a gente acaba tendo na hora de investir. O importante é que a gente saiba a característica do investimento que a gente esteja fazendo, que a gente tenha conhecimento para a gente tomar nossas próprias decisões e com o tempo você pode ter certeza que esses medos eles vão sumindo. Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. Se você gostou, não esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os conteúdos que saem às terças, quintas e sábados, às 7 horas da noite. E também, é claro, não deixe de deixar o seu like, porque assim o YouTube vai entender que o conteúdo foi relevante e vai recomendar para muito mais pessoas. Então, um beijo e eu te vejo no próximo vídeo.